Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje nós vamos trazer a videoaula definitiva sobre o amplificador em emissor comum. Muitos nos pediram para apresentar em detalhes todo o equacionamento, também como resolver, e vamos determinar todos os parâmetros, análise DC, análise AC, resposta em frequência, impedâncias de entrada e saída, inclusive na prática. Deixe seu like, se inscreva, tá muito bacana esta aula. Acesse toroid.com.br para encomendar transformadores e indutores toroidais sob medida para o seu projeto. E também tem a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Você já sabe, é tigercomp.com.br. Nas suas compras por lá tem o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Vamos analisar em detalhes este amplificador aqui. Eu já trouxe os valores e nós sabemos que um amplificador em emissor comum é aquele cujo emissor do transistor é comum tanto para a entrada quanto para a saída. Então ele tem este fato comum entre a nossa entrada e a nossa saída do circuito, por isso que é chamado assim, amplificador emissor comum. Então você logo bate o olho e já deve identificar isso. Nós temos resistores aqui, RB1, RB2, que são para base, RC e RE. Eles são para polarização da base. Polarização de um transistor, o que é? Simplesmente prover sinais de tensão DC que garantam o funcionamento correto para o dispositivo. O funcionamento que eu quero nesse caso aqui qual é? Amplificador. Quando eu quero que um transistor bipolar de junção atue como um amplificador, eu preciso, no caso do NPN, que a tensão de coletor seja maior que a tensão de base e a tensão de base seja maior que a tensão de emissor. Nestas condições, o dispositivo está pronto para amplificar sinais. E este é um modelo para sinais de baixíssima amplitude, porque ele provê um ganho de tensão bastante elevado, uma vez que nós temos uma diminuição de impedância de resistor garantida pelo capacitor de emissor, aqui também conhecido como capacitor de bypass do sistema. É fundamental saber calcular este tipo de circuito se você quer entrar na área de projetos, na área de manutenção. Então você precisa dominar o passo a passo que vamos demonstrar aqui em riqueza de detalhes. Não preciso nem mencionar que os arquivos todos vão estar para download aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar aqui. Eu trouxe já com os valores justamente para focarmos no cálculo, na teoria aqui. Depois vamos ver na prática também cada um dos parâmetros e comparar com os valores calculados aqui. Vai ser bem produtiva essa aula. Nós sabemos que para uma análise DC, que é justamente verificar as condições de polarização do dispositivo, tensão, coletor, base, emissor, eu preciso considerar os capacitores como um circuito aberto. As minhas fontes de sinal de tensão eu considero como um curto-circuito e sinal de corrente um circuito aberto. Resulta neste circuito aqui. Então nós temos os resistores que vão prover as tensões para os terminais do dispositivo. Eu estou utilizando um BC547C no meu circuito. O primeiro passo é calcular, então, tensões e correntes quiescentes do circuito. Aqui estão as equações. Eu vou pegar aqui o circuito, deixar ele do lado para você ir observando. Na realidade, o que eu quero é o circuito DC. Tensão de base é o divisor aqui, RB1 e RB2. Estamos alimentando o circuito com 12 volts. RB2 por RB2 mais RB1 vezes o VCC. Substituindo aqui 8K2, 20K e 12 volts, eu tenho 3,48 volts de tensão de base. Tensão de emissor é a tensão de base menos a queda de VBE, que é a queda de tensão entre base e emissor do transistor. Tensão de base, tensão de emissor será essa queda de tensão. Silício. Dispositivo de silício tem valores típicos entre 0,6 e 0,7 volts. Considerei aqui 0,7 volts, então temos 2,78 volts de tensão de emissor.
agora eu consigo calcular a corrente de emissor. Utilizando a lei de Ohm, eu conheço RE e conheço VE. Então, a razão entre VE e RE é justamente a corrente que circula pelo emissor, essa corrente aqui. 4,1 mA, fazendo o cálculo, 2,78 dividido por 680. Temos já corrente de emissor. Pegando o manual do BC547, seu datasheet, eu vejo o parâmetro HFE. Eu estou utilizando um 547B na realidade. Aqui na realidade, no esquemático está o C, mas na prática eu vou utilizar o B. Esqueci de mencionar esse fato. Então o B, aqui está o manual do componente, datasheet, temos curso de datasheet, você sabe, links na descrição. Para o B, o HFE, que é o ganho do transistor, pode variar de 200 a 450. Nos cálculos teóricos, você pode pegar qualquer valor dentro dessa faixa. Eu sempre gosto de pegar o valor central ali, entre 200 e 450. Por isso que nós temos aqui esse cálculo para encontrar o valor central. Então, 450 menos 200 sobre 2, que é a metade do caminho, somo com o valor mínimo, que é 200, dá 325. Esse é o valor que eu vou considerar aqui, sempre que eu precisar do HFE. Mas, de novo, o valor entre 200 e 450, você pode aplicar aqui nos seus cálculos. Corrente de base é a minha corrente de coletor dividido pelo HFE mais 1. Resulta em 12,57 microamperes. Uma corrente bem pequena, como já sabemos. O parâmetro alfa é HFE sobre ele próprio mais 1, vai dar um valor próximo de 1 aqui, 0,9969. Quanto maior o HFE, mais próximo de 1 esse parâmetro será, e mais próximas serão as correntes de emissor e de coletor, porque a corrente de coletor é o produto entre alfa e E. Então, calculando aqui, dá 4,087 mA, veja que é ligeiramente inferior à corrente de emissor. Então, esta é a minha corrente de coletor. Pegando a nossa figura aqui, nós podemos ver que é a corrente que circula por RC. Se eu tenho a corrente que circula pelo resistor e tenho a resistência, eu sei a queda de tensão pela lei de Ohm. Queda de tensão está aqui, o produto entre IC e RC. Se eu sei a queda de tensão em RC e conheço VCC, eu já sei a tensão de coletor. VCC menos esta queda de tensão. 12 menos o produto da corrente de coletor pelo valor do próprio resistor de coletor, 7,095 volts. Veja que nós temos uma tensão de coletor que é maior que a tensão de base, e esta por sua vez maior que a de emissor. Transistor vai funcionar como um amplificador. Então está coerente. Outro ponto importante de destacar é que você sempre deve procurar projetar para uma tensão de coletor próxima da metade de VCC em circuitos que você tem uma alimentação simples. Veja que é do GND para 12 volts, não é fonte simétrica. Tensão de coletor deve ser próxima da metade disso para excursionar o sinal da forma máxima possível, com uma amplitude máxima possível, sem que haja saturação ou no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo. Porque o nosso sinal, através de Vin, que tem uma impedância de saída de 50 ohms, que consideramos nos cálculos teóricos como um RG aqui, é acoplado por C1, a tensão de base vai prover um offset para este sinal, que vai controlar o dispositivo aqui, de modo a modificar a tensão de coletor, variando aqui de forma proporcional ao ganho que projetamos o circuito. E neste caso nós teremos um offset centrado em VC. Meu sinal de saída estará com offset centrado em VC, por isso eu acoplo com C2 na minha carga, que nesse caso é 9,1 kΩ. E 9,1 kΩ, nós teremos em relação a GND, sobre ele o sinal de saída ali com offset em 0 por causa deste acoplamento de C2. Seguindo aqui, análise AC.
Para a análise AC, nós consideramos os capacitores como um curto-circuito. As nossas fontes de tensão de polarização são um curto-circuito, então o VCC vira um curto para a GND, porque eu vou analisar o sinal, por isso é análise AC. Então, estas tensões viram um curto para o terra do circuito. Então, você imagina estes dois nós ligados à GND, desta forma, e as correntes, um circuito aberto. Fontes de correntes de polarização, um circuito aberto, resulta neste equivalente aqui. Eu utilizo o dispositivo em um nível mais baixo de abstração como uma fonte de corrente controlada por corrente. Então nós temos a base, o emissor e o coletor. Quando eu atuo em AC, é comum os parâmetros serem representados com letras minúsculas. A impedância de entrada ZI é esta, vista a partir de RB, e ZO é esta, vista a partir de RC. O RC foi para a GND, perceberam isso? Comparando com o circuito original, porque 12 volts foi para o GND aqui. Então, por isso que o RC também foi ligado ao terra na minha análise AC. E o RB1 é ligado ao GND também. Então, ele fica em paralelo com o RB2. Estes dois ficam em paralelo, resultando no RB paralelo dos dois que eu já deixei calculado aqui no esquemático. Entendido isso? E os capacitores sendo um curto, eu tenho essa ligação direta aqui para a base, C1 virou um curto, C2 virou um curto, por isso RC junto com o RL, e o CE virou um curto, por isso o emissor vai direto a GND aqui, ó, desaparecendo o nosso RE. O ganho de tensão é a relação entre Vout e Vin, tensão de saída, tensão de entrada. Eu sei que a equação com a lei de Ohm é o paralelo de RC com RL. Vou pegar aqui o esquemático menor para ir acompanhando as equações. Então, o paralelo de RC com RL vezes a minha IC, que eu considero aqui negativo, o sentido oposto da fonte de corrente controlada. A expressão em VBE, que é a queda de tensão entre base e emissor, é o divisor formado por HFE-RE, e esse RE com o apóstrofo é a resistência interna do transistor. Então nós temos aqui o RB paralelo com este HFE-RE. Ele fica em paralelo, pois ambos estão em GND. E este é o resistor debaixo do meu divisor de tensão, você pode enxergar assim. E o RG é o resistor superior. Então é a resistência inferior dividido por ela própria mais RG vezes Vin, então divisor de tensão. IC é o parâmetro de transcondutância GM vezes o VBE, é esse produto. E o Vout também pode ser representado como GM vezes VBE vezes o RC em paralelo com o RL. Porque nós substituímos aqui GM, VBE em IC. Então eu posso substituir o VBE nesta equação, resulta na equação de VBE aqui neste ponto, e eu já tenho Vout. Dividindo ambos os lados da equação por Vin, eu vou obter o ganho de tensão do amplificador. O cálculo de RE é a tensão térmica por IE. VT é a tensão térmica, e normalmente utilizamos 25 mV, que é aproximadamente o valor do dispositivo em uma temperatura ambiente média aí. Por isso que sempre aplicamos este valor de 25 mV para a tensão térmica. Então a razão entre ela e a corrente de emissor resulta aqui na resistência interna de emissor do transistor, neste caso 6,097 ohms. GM é a razão entre IC e a tensão térmica. 0,16348 Siemens, condutância. Então nós calculamos o RB, paralelo de RB1 com RB2. O paralelo de dois resistores nós podemos calcular com o produto pela soma. Poderia calcular RB1 vezes RB2 dividido
por RB1 mais RB2, ou o inverso da soma dos inversos, 1 sobre 2, 20K, mais 1 sobre 8K2, tudo isso invertido, 1 sobre. Vai resultar na mesma coisa. Então você pode optar aí por qual dos dois métodos utilizar. O ganho de tensão, como já entendemos, é Vout por Vin. Então sobra aquela expressão toda para calcularmos e já temos todo mundo aqui. Eu só aplico na equação. Nós podemos calcular tudo aqui passo a passo até chegar ao ganho final, que é 167 volt por volt. Como você vê, é um ganho bastante elevado. E tem um sinal de menos aqui. Totalmente correto, porque nós temos uma inversão. Sinal de entrada sobe, o de saída desce, podemos dizer assim. Ou, em um termo mais correto, temos uma defasagem de 180 graus. À medida que a tensão de base aumenta, a tensão de coletor diminui e vice-versa. Isso faz a defasagem ocorrer, por isso o sinal negativo, matematicamente falando. Impedância de entrada é esta vista aqui, ó. Então eu considero o paralelo de RB com o HFE vezes RE interno. Este é o cálculo, resulta em 1477 ohms. Essa é a impedância de entrada, e a de saída vai ser bem próxima do RC, que é a vista aqui, ó. A partir de RC, tem ele. Então é praticamente o valor do próprio RC, 1200 ohms. Vamos agora para a resposta em frequência do circuito. Esse modelo é utilizado para determinar a resposta em frequência com a frequência de corte inferior. Então, comportamento nas baixas frequências deste amplificador. Eu levo em consideração os capacitores do circuito, C1, C2 e CE, neste caso aqui. C1 e C2, também CE, vão introduzir polos no sistema, o que provocam esta mudança em baixas frequências. E o CE, em particular, também provê um zero ao sistema, pois ele garante uma modificação em altas frequências em conjunto com o RE. Então consideraremos 3 polos e um zero para a determinação desta frequência de corte inferior do circuito, uma vez que os dispositivos envolvidos no mesmo são estes capacitores. O RP é o HFE vezes o RE, pequeno, o interno, 1981 ohms. E aí eu poderia utilizar a transformada de Laplace para calcular, mas é bem mais fácil determinar qual é a resistência vista por cada capacitor. Então o meu sinal vai para a GND aqui e eu provoco um curto nos outros dois capacitores. Com isso, o emissor vai para a GND e eu avalio este circuito resultante aqui, que é o RC1, a resistência interna vista pelo capacitor C1, que é o RG em série com o paralelo de RB, que é aquele equivalente dos resistores de base, com o meu RP. O RP eu trago para a base multiplicando por HFE mais 1. Então, por isso tem esta relação aqui na minha equação. Aí nós substituímos os valores e encontramos 5.815 ohms para o RC1. O RC2, a resistência que ele enxerga é RC em série com RL. Aqui é um circuito aberto, os demais capacitores um curto, sinal de entrada um curto, mas ele acaba enxergando só o RC com RL, como você pode observar. Portanto, 1.200 mais 9.100 dá 10.300. Por fim, o nosso RCE, que é a resistência vista pelo capacitor CE. Tem este circuito equivalente aqui. Veja que nós temos RE em série com o RP. Esse capacitor vira um curto, vem indo vira um curto, então RG em paralelo com o RB. Como os dispositivos aqui eu estou vendo do ponto de vista do emissor,
eu enxergo do emissor dividindo por HFE mais 1. RG paralelo com RB mais RP. O próprio RE no sistema está no emissor, por isso ele está isolado. E aí, resolvendo essa equação, veja que aqui eu apliquei o produto pela soma, e aqui o inverso da soma dos inversos, funcionam ambos, eu tenho 6,17 ohms. Então nós já temos a resistência vista pelo capacitor C1, C2 e CE. Agora eu calculo os polos. Então o polo 1 do capacitor C1 é 1 sobre C1 RC1, resulta em 171,95 radianos por segundo. Ômega P2, 97 radianos por segundo. Ômega P3, 16.207 radianos por segundo. E o meu zero eu considero o RE, que é o que terá a dinâmica lá nas altas frequências. Por isso, CERE, o inverso, que deu 147 radianos por segundo. O ômega L, que é a frequência de corte inferior em radianos por segundo, é a raiz quadrada da soma dos polos ao quadrado menos os zeros ao quadrado. Substituindo aqui nesta equação, nós encontramos 16.207 radianos por segundo, dividido por 2π, eu tenho em hertz. 2,58 kHz será a frequência de corte inferior do amplificador. A partir do ganho máximo, a queda de 3 dB, lá nas baixas frequências, ocorrerá mais ou menos neste ponto aqui. É isso que significa a frequência de corte inferior. Agora vamos determinar a frequência de corte superior das altas. Eu preciso de dois parâmetros do manual, que são o capacitor, a capacitância parasita de entrada e a de saída, também conhecidas como base, emissor base e coletor base, CIB e COB. Aqui no BC 547, Output Capacitance máximo 6 picofarad, vou considerar esse valor, e Input Capacitance 9 picofarad. Então, esses são os valores que vamos botar aqui nos nossos cálculos. O novo modelo AC é esse, onde nós vamos considerar o efeito destes capacitores. Então veja que eles estão no próprio dispositivo aqui, nossa fonte de corrente controlada por corrente. Então CIB 9 picofarad, COB 6. Estamos aqui no esquemático, que é esse esquemático aqui. De novo eu calculo a resistência à vista por cada capacitor, que chamamos de RIB e ROB. Então eu vou utilizar RP para o CIB em paralelo com o RG em paralelo com o RB, sobre 1 mais GM. Aqui utilizamos a transcondutância. Substituindo os valores, 47 ohms. E o nosso ROB é esta equação inteira aqui. Então, paralelo de RC com RL, lá na saída do circuito, mais 1 mais GM vezes o paralelo, dividido por 1 sobre RP, mais 1 sobre o paralelo de RG com RB, vezes 1 mais GM. Este 1 mais GM aqui e aqui praticamente não vão influenciar nos resultados, porque eu não tenho resistores aqui de emissor. Existem topologias em que existirão resistores, então eu tenho que multiplicar o GM por esse resistor de emissor, caso eu tenha o capacitor de bypass com um resistor e mais um resistor adicional entre aquele nó e o emissor do transistor. Nesse caso, não, mas de qualquer forma eu adicionei na equação. Substituindo os valores, fazendo passo a passo, nós vamos chegar a 8.339 ohms. E a frequência de corte superior FH é 1 sobre 2π vezes RB, CIB, mais ROB, COB. 3,16 MHz. Isso encerra toda a análise teórica do circuito amplificador. Vamos para a prática, mas antes da prática eu quero mostrar um software para você. Este software aqui é o Common Emitter Amplifier Calc, que vai ficar para download também na descrição. E eu fiz ele na linguagem C#. Você sabia que estamos com um curso de C# completo na pré-venda? 50% de desconto?
Então veja na descrição, invista no seu conhecimento, acesso vitalício, canal de suporte, apostila, centenas de softwares, e você pode aprender a criar softwares como este. Olha que bacana, eu vou em New Amplifier, ele abre para nós o esquemático, eu coloco os parâmetros aqui, tensão de 12 volts, o RB1 20 kHz, o RB2 8,2 kHz, o RC 1,2 kΩ, desculpe, 20 kΩ, 8,2 kΩ, 1,2 kΩ, aqui 680 ohms, é isso mesmo, deixa eu revisar aqui no nosso circuito, perfeito, 680 ohms, aqui é 1 micro, C2, C1 também, RG 50 ohms, consideramos o HFE do transistor como 325, CE 10 microfarad, 9100, e aqui capacitância parasita de entrada 9 pico, de saída 6 pico. Calculate, já resolvemos a DC, aqui estão os resultados da análise DC, 4,08 mA, 4,1 mA, 12,58 microamperes de corrente de base, tensão de base 3,48 volts, de emissor 2,78 volts, tensão de coletor 7,09 volts. Então ele calcula rapidinho, você pode modificar os parâmetros aqui. Quero saber para 15 volts, como é que ficaria isso? Calcula de novo, já modificou os resultados. Quero saber com 12 volts mais um transistor com ganho 200. Calcula de novo, e aí estão os novos valores. Mas aqui eu vou manter os valores do nosso projeto, calcular, análise DC e análise AC. Com circuito equivalente, temos um ganho de 167 volt por volt negativo, impedância de entrada 1477 ohms, de saída 1200 ohms, frequência de corte inferior 2500 ohms, hertz, desculpe, 2500 Hz, e superior 3,16 MHz. Então ele calcula rapidinho. Se eu modificar aqui os capacitores, por exemplo, 22 micro e aqui 100 micro. Então ao invés de calcular tudo de novo, como vimos aquele passo a passo, ó, 257 Hz a frequência de corte inferior, já modificou. Então baixa aí, o que é legal, você pode abrir novas janelas aqui no programa e fazer cálculos para fazer comparação com quantos amplificadores você quiser. Isso tudo você aprende no curso de C#, criar softwares como esse. Organizar aqui, tile horizontal, vertical, cascade, tem também um help ou um about aqui sobre o software. Baixe o software, faça os testes aí, ficou bem bacana para você calcular amplificador emissor comum. Vamos agora para a bancada, é claro, ver todos estes parâmetros na prática, um por um, medidos e comparar com os resultados teóricos. Venha comigo! O nosso setup prático está pronto, o circuito montado. Estamos com o canal 2 do osciloscópio, o canal azul aqui na saída, e o canal amarelo, canal 1 aqui na entrada, e o gerador também pronto. Mas primeiro eu vou fazer a análise DC. Para isso nós desligamos os sinais. Eu removo os capacitores de 1 micro aqui, também o capacitor de 10 micro. Com isso nós temos só o circuito de polarização do transistor e vamos ligar a fonte de 12 volts. Fonte configurada aqui para 12 volts, podemos limitar a corrente dela uns 200 mA, nem vai consumir tudo isso. Aí no próprio consumo você já tem uma pista de como está a sua corrente, principalmente a corrente de coletor. Então vamos analisar as tensões para ver se estão corretas. Multímetro pronto, eu vou começar medindo a tensão na base. Está dando 3,44 volts, então bem próximo do que calculamos. Tensão no emissor
2,76 volts, quase 77, e no coletor nós temos 7,08 volts. Como você pode ver, está muito próximo dos valores calculados. Eu vou agora medir a queda de tensão no resistor de coletor. Temos 4,9 volts, e aí nós calculamos com a lei de Ohm. 4,9 volts dividido por 1.200, 4,08 miliamperes é a nossa corrente de coletor. Então está excelente, nós já estamos com a análise DC funcionando totalmente aqui no projeto. Agora eu desligo a fonte, reconecto os capacitores. Então está aqui o capacitor de entrada C1, o C2 e o capacitor de 10 micro, nosso capacitor de bypass C. Vamos começar medindo as impedâncias. Então vamos entender qual o método utilizado para medir a impedância de saída do circuito e depois vamos medir a impedância de entrada. Para medir a impedância de saída do amplificador, nós vamos utilizar este arranjo aqui. Nós temos um RL de 9,1K. Vou riscar aqui 9,1K. Então nós teremos um V1 e um V2 a considerar. O que eu estou mostrando aqui no pontilhado é o equivalente de Thevenin do nosso amplificador completo. Então nós vamos verificar a impedância de saída dessa forma. Eu aplico um sinal de entrada do amplificador e eu vou medir aqui V2 no AC do meu multímetro. Vou anotar este valor de tensão com um resistor aqui de 9K1. E aí depois eu vou trocar, eu vou colocar um resistor bem alto, um resistor no valor de 1 mega. Um resistor no valor de 1 mega vai provocar um V2 praticamente igual a um V1. Significa que eu vou ter essa tensão antes da impedância de saída, algo aproximado. Então com isso eu consigo fazer a diferença de V1 com V2 e obter a ZO, porque eu posso calcular uma IO, que circula por aqui, a partir da tensão AC no resistor de 9K1, dividido pelo seu valor, lei de Ohm. Então eu tenho a corrente que circula, coloco o resistor de 1 mega, eu tenho a tensão V1, ou algo muito próximo disso. Tendo V1 e V2 aqui, eu sei a queda de tensão nessa impedância de saída ZO, e eu sei que por ela circula uma IO. Então, aplicando de novo a lei de Ohm, eu sei qual é o valor desta ZO. Então, assim que nós vamos medir na prática a impedância de saída do amplificador. Vamos ver, vai ficar bem claro para você ver na prática. Vamos nessa! Pegando o multímetro de novo, agora eu coloco ele para AC. Eu vou ligar, então, o gerador. Vamos fazer a configuração do gerador. Vamos medir a tensão de saída. Está dando 438 milivolts. 438 milivolts dividido por 9.100 ohms, que é o resistor que eu tenho ali, vai me dar 48,13 microamperes. Agora eu vou substituir o resistor de 9.100 ohms, então vamos remover aqui da saída. Vamos ligar um de 1 mega, que é um resistor de valor bem alto, para obter basicamente aquela tensão interna, conforme vimos no computador há pouco, para análise da impedância de saída. 498 milivolts, veja que aumentou um pouquinho. Então vamos salvar aqui a corrente, Memory Save, fazer 498 milivolts menos os 438 milivolts medidos com o 9K1 na saída, dividido pela corrente de saída. Olha que bacana! 1.246 ohms é a nossa impedância de saída. Como diz a teoria, é muito próximo do valor de RC, resistor de 1K2. Então está perfeito. Com o equivalente de Thevenin,
do amplificador, nós descobrimos na prática qual é a sua impedância de saída. Agora vamos entender como determinar a impedância de entrada na prática. Para a impedância de entrada eu vou aplicar um sinal aqui através de um potenciômetro. Este potenciômetro pode ter o valor de 10K, que eu calculei um valor abaixo disso, então você tem que utilizar de acordo com o que está previsto para a impedância de entrada. Como sabemos que será abaixo de 10K, estou utilizando o valor de 10K para o potenciômetro. Então nós teremos um valor de entrada aqui, que eu vou medir com o meu multímetro em AC também. Esse valor medido em AC deverá aparecer aqui dividido por 2 depois do meu potenciômetro. Com isso eu sei que o valor da resistência de P1 estará igual ao ZI do amplificador. Então eu vou ajustar P1 até que essa tensão, estarei com o multímetro aqui, depois de tomar nota desta primeira medida, estarei medindo com o multímetro aqui. Quando for o valor de entrada sobre 2, eu paro o ajuste. Então, tudo que eu preciso fazer é medir a resistência que ficou no potenciômetro. Eu desconecto o potenciômetro, meço a resistência entre o centro e esse outro terminal que estava indo para o amplificador. Este valor é a minha ZI, porque quando input sobre 2, quando aqui for input sobre 2, significa que eu tenho valores iguais de resistência. E aí com isso eu consigo verificar a impedância de entrada do amplificador a partir do potenciômetro. Vamos ver na prática agora. Vamos devolver para o sistema o resistor de 9K1. E eu vou ajustar o gerador para eu conseguir medir a tensão de entrada. Eu vou ajustar ele em uma tensão de 1 volt, pico a pico. Não há problema em distorcermos o amplificador para esse teste. E aí eu consigo medir de forma mais correta. 10K potenciômetro. Então eu vou ligar conforme o nosso esquemático. Terminal azul. Terminal central com o outro extremo aqui em cima. E eu vou conectar o gerador ali daquele lado. Conectado. Vamos medir a tensão antes do potenciômetro. 380 mais ou menos, 386. A metade disso, se não estou enganado, é 193 milivolts. Então aqui na entrada eu tenho que ajustar o potenciômetro até obter 193, que é a metade do que medimos ali. 193 milivolts. E agora o que eu tenho de resistência entre estes terminais é a impedância do meu amplificador. Vamos medir aqui. Impedância de entrada do meu amplificador emissor comum. 1900 ohms ou 1.9 kΩ. Ficou um pouquinho acima do calculado, mas é bastante aceitável. Então vocês viram que o valor é bem próximo. Eu poderia usar um trimpote multivoltas, poderia fazer o teste aí de uma forma mais cuidadosa, mas está muito coerente, está muito próximo com o valor teórico, como você pode ver. Já determinamos as impedâncias, já vimos a análise DC, vamos concluir agora verificando o ganho e também a resposta em frequência do amplificador. Vamos iniciar aqui com uma frequência de 10 kHz, porque a nossa resposta em frequência, como vimos, a frequência de corte inferior ficou ali acima do valor de 1 kHz padrão, então eu tenho que iniciar um pouco mais acima para analisar o seu ganho máximo. Então nós temos aqui ajustado em Utility 50 ohms, conforme avaliamos na teoria também. Amplitude, eu vou botar um valor bem baixo, uns 10 mV pico a pico, bem baixo mesmo, e é esse valor que a gente considera no cálculo de ganho de tensão.
porque é o valor que eu ajustei o gerador antes da sua impedância de saída, e um offset em 0. Então vamos ver o que temos de tensão pico a pico na saída em azul, e aí sobre os 10 mV nós teremos o nosso ganho prático. Tá aí o nosso osciloscópio, já estou com os cursores aqui de prontidão. Canal 2 apresenta o sinal de saída, bacana, sem distorções. Ele tem aí esse ruído, porque estamos com amplitudes bem baixas. Você pode corrigir isso ligando a média aí do seu osciloscópio, caso prefira. Até vou deixar assim por enquanto para nossa análise, que facilita para ver a tensão pico a pico. Veja que canal 1 tem esse aspecto aqui, 20 mV por divisão, tá certo? E nós temos a defasagem de 180 graus observada aqui, quando está no semiciclo positivo, a saída está no negativo e vice-versa. Bacana demais. E eu vou ajustar aqui para vermos o VPP desse sinal. 1.92 volts pico a pico. 1.92 dividido por 10 milivolts. 192. 192 volt por volt. Ele ficou um pouco acima do que calculamos, mas está correto. Provavelmente o HFE prático deste BC que eu estou utilizando é um pouco acima também, mas como você pode ver, está bem coerente com o que determinamos na parte teórica do vídeo. Bacana! Agora vamos ver a resposta em frequência. Vamos varrer a frequência e observar a atenuação. Eu posso calcular de acordo com o valor que eu obtive na tensão máxima, 1,92 vezes 0,707. 1.35, este é o valor que eu preciso verificar para ter uma queda de 3 dB. Vamos ver isso tanto no espectro de baixas frequências quanto no de altas. Já podemos ajustar os cursores aqui de modo a obter, deixar mais ou menos no centro, 1.35. Seria mais ou menos por aqui. Então nós vamos diminuir a frequência, você pode acompanhar aqui, estamos com uns 10 kHz. Eu vou modificar a aquisição agora para 100 a média. E um outro detalhe que você pode fazer é HF Reject, rejeição de altas frequências. Quando tem muito ruído no sinal, esse modo de trigger pode ajudar para você visualizar corretamente. Então, frequência, vamos baixando aqui, você vê que já vai atenuando ali nos 6 kHz, já temos uma amplitude menor. Quando entrarmos na faixa de 3 dB, mais ou menos por aqui, ó, posso subir um pouquinho. E temos a nossa FL, a nossa frequência de corte inferior. Também ficou muito próxima, 2.2 kHz. Frequência teórica 2.5. Praticamente fecha aqui, como você pode ver. Então é entre 2.5 e 2.2. Abaixo disso ele continua atenuando. Ó. Veja que o sinal vai atenuando. Então em 1 kHz nós já temos uma amplitude menor, como você pode observar aqui. Fechou então em 2.2, 2.3. Muito bem. Temos aí mais um parâmetro verificado aqui na prática no nosso amplificador. Vamos agora para as altas frequências. Já vou digitar aqui 100 kHz no gerador. Está aí o nosso sinal sem distorções a 100 kHz. Vamos aumentando agora a frequência. Chegamos em 1 MHz. Continuamos sem atenuações. 2 MHz ele já começa a atenuar. 3 MHz ele já está abaixo, como você pode ver.
Vamos ajustar agora o trigger para descer. Nesse caso aqui é melhor, porque é uma frequência mais alta. E eu vou voltar um pouco aqui. E o nosso corte superior está ficando em torno de 2.2 MHz, uma vez que as capacitâncias internas variam também no dispositivo. Se eu encostar aqui no corpo do componente, veja que modifica, ó. Estão vendo? Aqueceu um pouco, variou um pouco cada capacitância parasita e ganhamos um pouco mais de amplitude. Mas está aí em torno de 2.2 MB, 2.4, e na teoria calculamos ali um pouco acima dos 3 MHz, e ele de fato ele vai até os 3 MB, aqui tem sinal ainda em 3.5 MHz, e sem distorção, que é muito bacana, e está funcionando perfeitamente. E essa foi a videoaula de hoje, a aula definitiva sobre amplificador emissor comum. O que você acha? É a definitiva? Comenta aqui embaixo, por favor, deixe seu comentário. Esse vídeo foi feito com bastante empenho para você, visando esclarecer a esmagadora maioria das dúvidas referente a este tipo de amplificador. Baixe os arquivos também na descrição e lembre do nosso curso completo de C# em promoção, 50% off. Invista já no seu conhecimento. Tem sexta, tem clássica sempre do seu WR Kids Channel. Isso encerra mais um vídeo de engenharia eletrônica aqui no canal, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe o seu like, se inscreva, maratone os nossos vídeos, tem amplo conteúdo para você, eletrônica analógica, digital, microcontroladores, muita coisa bacana, quase 4.000 vídeos publicados por aqui. Aproveite a promoção também do curso completo de C#, veja na descrição. Ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até a próxima!